Boa tarde, você de casa que nos acompanha nesta segunda-feira. Estamos no ar com mais uma edição do seu programa, O Povo de Deus. Você que nos acompanha agora ao vivo pela TV Guanaré. Hoje, em nossa programação, como de costume, você de casa vai poder acompanhar a Palavra de Deus, seguida por uma breve reflexão realizada por Padre Ribamar, que é o apresentador aqui de nosso programa. E você que está aí, queira acompanhar conosco esse momento, o Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Então, você já pode ir procurando na sua Bíblia, enquanto nós voltamos com o quadro da Palavra de Deus. E na história do Santo do Dia, hoje, aqui ainda em nosso primeiro bloco, nós vamos conhecer a história de São Cornélio e São Cipriano. Qual foi a importância desse santo para nós cristãos e também para a história da Igreja Católica. E logo após os comerciais, o nosso quadro Igreja em Ação, hoje vai ser um pouco diferente do que é o de costume. Hoje nós não teremos entrevistados, mas aproveitando essa semana que está próxima à grande Romaria da Terra e das Águas, nós vamos acompanhar um vídeo que vai explicar como é que está a preparação, os preparativos para esse grande evento que vai acontecer aqui em nossa cidade, nossa diocese e também a nível de estado, e também irá receber pessoas de outros estados além do Maranhão. Então você de casa vai poder acompanhar o que é esse evento, vai ter um pouco mais de detalhes e conhecer. Você que já conhece, a gente convida também a participar, a observar o vídeo e conhecer ainda mais. E para finalizar o nosso quadro central de notícias, hoje nós vamos ter várias matérias. Nós vamos acompanhar o encontro de espiritualidade familiar, que foi realizado pela Pastoral Familiar da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, e também o encerramento do festejo de Nossa Senhora das Dores, no bairro Bela Vista, que também pertence à Paróquia de Nossa Senhora das Graças. Nós teremos também um vídeo da Escola Regional de Formação Missionária, que vai falar um pouco sobre a preparação para o Sínodo da Amazônia e também para a Romaria da Terra e das Águas. E nós teremos também durante toda a semana, alguns VTs de pessoas que estarão fazendo esse convite de forma especial a você a participar conosco deste grande evento que é a Romaria. Então a gente convida você a permanecer conosco e acompanhar o nosso programa. A partir de agora, vamos ficar todos juntos ouvindo a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Depois que concluiu todas essas palavras dirigidas ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Lá havia um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava mal à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, mandou-lhe alguns anciãos dos judeus para pedir que viesse curar o seu servo. Quando chegaram a Jesus, recomendaram com insistência: ele merece que lhe faças esse favor, porque ele ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus então foi com eles e, quando já estava perto da casa, o centurião mandou-lhe dizer por alguns amigos: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha morada. Por isso, nem fui pessoalmente ao teu encontro. Basta uma tua palavra e o meu servo ficará curado. Também eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados sob minhas ordens, e eu ordeno a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E se digo a meu servo: faze isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos digo, tanta fé não encontrei nem mesmo em Israel.
Os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus é muito cheia de encontros, seja da antiga aliança ou seja da nova aliança. E encontros e expressões tão fortes que marcaram a história do povo de Deus, o Novo Testamento, mas também marcaram profundamente até mesmo o coração de Jesus. O testemunho daquele homem que não fazia parte da linhagem do povo de Deus, mas com tanta fé acontece o milagre que ele lhe pedia. As pessoas boas, as pessoas também de fé, elas recebem de Deus todo o bem e toda a graça, todas as vezes que abrem o seu coração com súplicas e com pedidos. Esse encontro, esse milagre tão forte, que aquelas pessoas intercedem, marca o coração de Cristo, que mantém uma profunda prontidão e sensibilidade a todos aqueles que o procuram. A missão de Cristo não foi nem fazer milagres. O milagre vem por acréscimo. Como esse Deus misericordioso que está aberto a todas as realidades. Ele cura o seu servo, por isso abre também para todos nós, que clama ao Senhor diante de suas dores. Convido, nas suas dores, lembre que suas orações não ficam perdidas no espaço, mas são todas atendidas pelo Cristo. Procure-o de coração sincero. Lembre que tem um Deus em profunda prontidão a escutar a oração do seu povo. Em outros momentos já dizia: quem bate a porta, ela se abrirá, quem pede, recebe. É esse Cristo que se deixa comover diante das dores dos outros e da intercessão. Quantas e quantas vezes aparecem na palavra de Deus a intercessão, seja no Antigo Testamento, quantas vezes Abraão e Moisés também intercede pelo povo e tantos outros, e Deus escuta. No Novo Testamento, a pessoa que é agraciada com este milagre não foi ao encontro de Cristo, foi uma outra pessoa, e um pedindo pelo outro, até chegar naquele que precisava. Rezar pelos outros faz bem. Interceder pelos outros faz bem. Isso nos recorda também as promessas que fazemos, que pedimos a Deus por intercessão de nossos santos. O milagre acontece. Reze por si mesmo, reze também pelos outros. No credo católico, isso se chama a comunhão dos santos, que é esta capacidade, essa graça de rezarmos uns pelos outros, de rezarmos também por aqueles que já estão na glória eterna, e também pedir que aqueles que já estão na glória eterna reze por nós. Rezemos pelos outros, é uma forma de amar. Dizer: lembrei de você também na oração. As suas dores também pertencem a mim. Sofro contigo, me alegro também com a tua saúde, e tu estás presente na minha intercessão diante de Deus. E agora, vamos aos VTs para esse dia de hoje. Interessante, vamos acompanhar todos eles, que temos desde a Romaria da Terra e das Águas e também ao Sínodo da Amazônia, que vai ser em outubro. E temos também os VTs para a Romaria, que vamos ter neste sábado agora aqui em Caxias. Acompanhemos. Esses VTs lembram também a atenção nossa nessas realidades, seja da Romaria da Terra e das Águas, seja do Sínodo da Amazônia. Acompanhemos todos eles.
Hoje, dia 16 de setembro, dia dos santos Cornélio e Cipriano. A liturgia celebra os dois santos que são contemporâneos e morreram mártires no mesmo dia. Cornélio foi papa nos anos 251 a 253. Durante seu pontificado, surgiu um debate a propósito da conduta a seguir em relação àqueles que haviam renegado a fé durante a perseguição. Os partidários de Novaciano acusaram-no de ser muito indulgente para com os que haviam renegado a fé e separaram-se da igreja. Por causa dos êxitos obtidos com sua pregação, Cornélio foi processado e exilado para o lugar hoje chamado Civitavecchia, onde morreu. Foi sepultado no cemitério de São Calixto. São Cipriano dirigiu-lhe várias cartas confortando. São Cipriano. Mais numerosas são as notícias desse santo que emerge como uma das figuras mais empolgantes do século III. Pertencia a uma das mais nobres e ricas famílias de Cartago, capital romana na África do Norte. Quando ainda pagão, destacou-se como excelente advogado e mestre de retórica. Sua conversão ao cristianismo deu-se entre 35 a 40 anos de idade, comovido por observar a constância e serenidade dos mártires nas perseguições. A conversão modificou-o radicalmente. Decidiu praticar, sobretudo, as virtudes de caridade e da castidade. Fez voto de castidade e repartiu quase todos os bens entre os pobres. O impacto social da conversão de sua atitude foi enorme, dada a sua fama anterior. Pouco tempo depois, foi ordenado sacerdote a pedido do clero e do povo e, ao morrer o bispo de Cartago, foi forçado a suceder-lhe no cargo. Os anos de seu episcopado, 249 a 258, foram dos mais difíceis para a igreja africana. Duas perseguições contra os cristãos, a de Décio e Valeriano, marcaram seu começo e seu fim, e uma terrível peste graçou pelo norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja daquela região. Quando, em 249, o imperador Décio decretou a perseguição contra a igreja, muitos católicos selaram a fé com o próprio sangue, outros, porém, fraquejaram. Não tardou que a perseguição chegasse a Cartago. Os pagãos reuniram-se no grande fórum e, em altos e apaixonados gritos, exigiam a morte do bispo cristão Cipriano. Este, em fervorosas orações, procurava conhecer a vontade de Deus. Para poupar o rebanho, embora desse preferência ao martírio, achou mais acertado seguir o conselho do Evangelho. Se vos perseguirem numa cidade, procurai outra. Do esconderijo pôde prestar grandes serviços à igreja, exortando, consolando e animando os próprios fiéis. Duas grandes questões disciplinares agitavam o cristianismo naquele tempo e ocasionaram escritos polêmicos. A primeira era a conduta a ser seguida em relação aos que nas ameaças e torturas à perseguição tinham fraquejado apostatando. Eram chamados os lapsus. Em Roma havia surgido uma corrente rigorosa chefiada por Novaciano que recusava terminantemente a reconciliação dos apóstatas. Na África, um certo Felicíssimo seguia uma praxe diametralmente oposta. O Papa Cornélio era propenso à clemência depois de salutar penitência. Cipriano teve que reagir contra Felicíssimo, inclinando-se por certo rigorismo, mais tarde mitigado por exigências pastorais. A segunda controvérsia era relativa ao valor do batismo administrado por hereges. O Papa, seguindo a tradição, reconhecia válido o batismo dos hereges, contanto que tivessem sido observadas as condições de matéria e forma. Cipriano, que por formação tinha tido poucos contatos com a tradição, seguia uma lógica muito humana. Não pode dar a fé quem não a tem. A questão ficou sem solução devido às dificílimas complicações da perseguição em vigor. Com a morte de Cipriano,
A tradição de Roma tomou pé também na África e assim continuou sempre através dos séculos. No ano 258, a perseguição contra a igreja recrudesceu. Cipriano foi denunciado, preso e processado. Existem as atas do processo e martírio escritas por testemunhas presentes à morte e que são de uma franqueza comovedora. O procônsul interrogou: Tu és Tárcio Cipriano? O bispo respondeu: Sim, sou. Tu viveste por muito tempo nessa sacrílega ideia e reuniste muitos homens na ímpia conspiração dos cristãos. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos. Por essa razão, com tua morte serás uma advertência para aqueles que associaste a ti. Dito isso, leu a sentença. Tárcio Cipriano seja degolado à espada. O bispo Cipriano respondeu: Graças a Deus. São Cipriano deixou-nos numerosos escritos doutrinais de grande importância. A coleção de suas 81 cartas é obra-prima da literatura latina e constitui preciosa fonte de informação sobre a vida eclesiástica daquele tempo. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós. Vamos ao intervalo, mas você ainda vai acompanhar neste nosso programa O Povo de Deus vários VTs interessantes falando sobre a Romaria da Terra e das Águas. E também o VT que inclusive tem a participação do Papa Francisco falando sobre o Sínodo da Amazônia. Vamos ao intervalo e permaneça conosco.
direção. Nós temos a possibilidade de entrar em plena sintonia com a Romaria da Terra e das Águas. Mas nesse primeiro momento, no quadro Igreja em Ação, nós vamos ter um vídeo falando sobre o Sínodo da Amazônia. Esse é muito importante para o mundo, esse sínodo, e tem muito a ver conosco, porque também o Maranhão faz parte da Amazônia Legal. Esse vídeo ele é muito interessante porque ele nos coloca nessa sintonia religiosa, social, política, muito importante. Acompanhemos, faz parte da nossa história e nossos tempos pós-moderno, cuidar da natureza, que é a casa comum. Acompanhemos. Novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado. Este é um mantra várias vezes repetido na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Tudo está interligado. O céu, a terra, as florestas, os rios, os animais, os povos, as culturas, os saberes, as crenças. Tudo está interligado nesta nossa casa comum, o planeta Terra. A Amazônia vive um momento especial de autoconsciência desta sua interconexão com o universo. Com a sabedoria que tem exercido o seu pontificado, o Papa Francisco nos convoca para um sínodo, ou seja, uma caminhada de reflexão em conjunto para repensarmos a nossa casa comum a partir da Amazônia. Este que é o maior bioma da América Latina. Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per la evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno anche a causa della crisi della foresta amazzonica, pulmone di capitale importanza per il nostro pianeta. O sínodo é um sinal de luz, o sínodo é um sinal de esperança, o sínodo é um sinal de que alguém lembrou da gente. Es una forma concreta de buscar en los pobres, en los excluidos, en los descartados, como dice el Papa, esa vida que ha sido desechada, descartada, dejada de lado.
O Sínodo foi anunciado em outubro de 2017 e a Assembleia Especial acontecerá no mês de outubro de 2019 em Roma. Neste encontro de diálogo, bispos de vários países e representantes dos povos da Amazônia, juntamente com o Papa Francisco, firmarão resoluções a partir do instrumento de trabalho. O texto deste valioso documento expressa a reflexão e pontos de vista de uma multidão de vozes, que exortam a dar uma resposta renovada às diferentes situações e a procurar novos caminhos que possibilitam um kairós para a Igreja e o mundo. O próprio lema do Sínodo já traz as duas faces: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Ora, a Igreja, ela quer uma autorreflexão sobre si mesma, uma autocompreensão sobre a sua vida e a sua atuação no contexto amazônico e o que poderia ser a novidade, porque são novos caminhos, né? Os caminhos estabelecidos já estão consolidados, nossa igreja é bonita, tem tradição, tem história, mas quais são, nesse momento, os novos caminhos para atualizar essa vida e essa missão evangelizadora no contexto amazônico? Tudo está interligado. Para o Papa Francisco, os problemas sociais e ambientais não podem ser analisados separadamente. E a verdadeira fé não é algo desligado da realidade, mas uma dimensão interligada com o social, com a cultura, com a política, com a ciência. É o que Francisco chama de ecologia integral. Este sínodo, que envolve 9 países da Panamazônia, é uma forma metodológica de se buscar os caminhos para a construção efetiva desta ecologia integral. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. A palavra sínodo vem do vocabulário grego sínodos e significa caminhar juntos. O sínodo é uma dinâmica que a Igreja usa para tratar de assuntos específicos. Os últimos 2 sínodos foram sobre a família e sobre os jovens. Neste sínodo para a Amazônia, este caminhar juntos está acontecendo de uma maneira muito especial. Bom, existe uma teia gigantesca de articulações para preparar esse sínodo. Entre elas, centenas de escutas sinodais, onde a Repam e outras instituições parceiras fizeram escuta das populações tradicionais, das populações urbanas, sistematizando a experiência e as demandas dessas pessoas, rodas de conversa, seminários. São mais de 800.000 pessoas escutadas até o momento nesse processo, que tem que fazer justamente a consolidação de um material para que esses bispos levem para o sínodo as vozes de fato da Amazônia. As vozes da Amazônia formam uma sinfonia de saberes, fruto da sabedoria cultivada desde tempos ancestrais. O rosto amazônico é um rosto indígena, é um rosto quilombola, de ribeirinhos, de pescadores, seringueiros, de trabalhadores rurais que lidam ali na produção da mandioca, do milho, do feijão. Esse é o rosto dos povos da Amazônia.
É um povo diverso e rico na sua diversidade. Neste sínodo, a periferia vem ao centro. Assim como Jesus tomou o pobre como paradigma teológico de salvação, a Amazônia, neste sínodo, é tomada como paradigma eclesiológico para toda a Igreja. A opção pelos pobres e pela Amazônia está perfeitamente interligada com a espiritualidade dos que buscam a construção do reino de Deus. Por desconfiança e até por desconhecimento do real significado deste sínodo, grupos isolados dentro e fora da igreja têm aparecido como ruídos dentro do processo. Essa questão de ver o sínodo como um perigo para a soberania nacional é uma grande falácia, porque na verdade o sínodo não está extrapolando a discussão daquilo que é uma discussão eminentemente eclesial. Se usa o sínodo para atacar o Papa Francisco nas suas ideias, nas suas tomadas de posição também, que são muito claras, em defesa dos mais pobres, em defesa das mulheres, dos jovens, assim por diante. Então, e há muita oposição sem fundamentação. Acho que isso também tem sido muito forte, muito recorrente. E é um medo de que o sínodo estaria promovendo apostasias ou heresias dentro da igreja. Mas é contraditório isso porque o sínodo está sendo muito fortemente acompanhado por peritos, por pessoas que são especialistas em doutrina da igreja, que são especialistas em dogmas. E em momento algum o sínodo tem adentrado questões que feririam a tradição da igreja em nenhum sentido. Na nossa região, ainda há uma dominação muito grande do coronelismo. Quando se fala nesse sínodo e quando se fala nessas questões, para que nós possamos tomar algumas atitudes, algumas decisões importantes, ainda há o medo da população, porque tem medo de sofrer represálias. Mesmo com resistências e outras adversidades que possam surgir, a caminhada sinodal segue em frente, com a inspiração dos mártires que, com fé e coragem, deram a vida pela Amazônia. Realmente houve muita gente, muitos missionários, missionárias, leigos, leigas, indígenas que acabaram sendo mortos por causa da sua fé. Eles são uma força, uma inspiração e que nos dão sempre coragem de novo e também nos interpelam, nos chamam às responsabilidades, por assim dizer, que não tenhamos medo e que tenhamos, portanto, também sempre de novo essa renovada energia, essa renovada vontade de querer estar a serviço dos mais pobres, dos mais perseguidos, dos mais ameaçados ali naquela região. Então, realmente, isso é muito importante também no processo do sínodo. E quero aproveitar também, claro, a oportunidade de convidar a todos, e você que nos está vendo e ouvindo, de convidá-los a participar de alguma forma, não de alguma forma, de toda forma possível, digamos assim, no sucesso, no bom êxito desse nosso sínodo. Claro, em primeiro lugar, procurar o máximo possível de se informar o que de fato está acontecendo, o que vai acontecer. Porque isso ajuda a gente também na forma de como poder participar. Eu, sobretudo, penso nas paróquias, por exemplo, nas catequeses, nas escolas, que se volte cada vez mais a falar também sobre o sínodo e sobre tudo aquilo que esse sínodo quer atender com a sua celebração. Você mesmo fazer isso em casa, ajudar os filhos a entender isso, que é preciso a gente cuidar do planeta, é preciso cuidar das coisas. Essa palavra cuidar é muito bonita, porque ela não ofende ninguém, ela não agride ninguém. Pedir que se cuide das coisas, o cuidado é tão importante essa palavra e que o Papa usa quando ele diz assim, nós devemos cuidar da nossa casa comum. Então todos nós podemos fazer isso em casa, todos nós podemos fazer isso na nossa comunidade, podemos fazer isso na nossa cidade, enfim, essa contribuição é muito importante. A igreja, a partir do sínodo, ela traga para nós muito mais abertura, para que nós possamos nos comprometer e ser, de fato, uma igreja profética no meio de um clamor que se chama Amazônia. Então me lembro da Amazônia, seus povos, seus rios, florestas, cidades, o amor do Criador, num abraço sinodal,
o poder da criação, da ecologia integral, o amor do Criador, num abraço sinodal, o poder da criação, da ecologia integral, o amor do Criador. Acompanhemos agora os ETs com os acontecimentos local. Neste domingo, dia 15, foi realizado um encontro de espiritualidade para as famílias. Este momento foi organizado pela Pastoral Familiar da Paróquia de Nossa Senhora das Graças e o casal coordenador pôde mencionar a alegria em estar realizando este evento. Para nós é uma grande alegria poder realizar esse encontro de espiritualidade para as famílias, não só para os casais, mas para todos aqueles que em algum momento se sentem dentro do seio familiar. E nós, como Pastoral Familiar, sempre estamos dispostos a chegar até essas pessoas, a fazer esse trabalho, esse serviço de apoio às famílias. Membros da pastoral relataram a finalidade da realização deste encontro de espiritualidade familiar. Nós, enquanto pastoral familiar, nós fazemos toda a programação do ano, né? E nós marcamos essa espiritualidade da pastoral familiar para as famílias. E a finalidade é buscar essas famílias para participar conosco e mostrar para elas o verdadeiro significado da vivência da família, para que a gente possa partilhar os momentos que a família vem passando nos dias atuais. O evento pôde contar com a participação dos membros da pastoral familiar e também com a presença de religiosos, que explicaram a importância da família através do contexto bíblico. O homem e a mulher, quando se casam, quando se unem por meio do matrimônio, do sacramento, eles estão abraçando o projeto de Deus, o projeto que é de salvação, de redenção e de missão. Deus continua salvando o homem, Deus continua criando o homem a cada novo dia, salva esse homem todos os dias e santifica esse homem. Todos os dias nos dá a graça santificante, a graça santificadora. O anjo Gabriel, na sua missão de trazer esse anúncio a Maria, ele nos retrata, nos faz ver a missão que a igreja tem, né, de levar a palavra de Deus à família, àqueles que necessitam. A família como vai? Meu irmão, vem e responda. Quem pergunta é o pai. A verdade não esconde. Neste domingo, estamos aqui no bairro Bela Vista, comunidade da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, onde está acontecendo o encerramento do festejo de Nossa Senhora das Dores. E nós iremos conversar com um dos organizadores dessa festa, que irá falar para a gente um pouco sobre a sensação de estar participando mais um ano desta festa em honra à sua padroeira. As nossas expectativas estão sendo superadas, né? Graças a Deus, toda noite a capela está cheia, com a participação de todas as comunidades noitantes e os responsáveis. A gente ainda fica assim um pouco triste porque a participação da comunidade está ainda um pouco tímida. Mas a gente espera que eles superem essa timidez e venham celebrar conosco uma festa tão bonita dessa de Nossa Senhora das Dores. Durante o festejo, observou-se uma grande quantidade de crianças e algumas puderam evidenciar a sua alegria em participar e ajudar nesta grande festa em homenagem a Nossa Senhora das Dores. Eu gosto muito de participar do festejo, gosto muito de ver pessoas reunidas na igreja, ouvindo a palavra de Deus. E eu ajudei a fazer leitura e ajudo sempre que eu posso. O festejo de Nossa Senhora das Dores iniciou dia 6 e encerrou hoje, dia 15 de setembro. Com reportagem de Joyce Lopes e imagem de Clara Souza, voltamos ao estúdio. O Senhor esteja convosco. Que Deus esteja sobre vós, para vos abençoar, diante de vós, para vos conduzir, atrás de vós, para vos proteger,
ao vosso lado para vos acompanhar, e dentro de vós, para dar saúde do corpo e da alma, paz e alegria. E eu, em nome de Deus, a Igreja, vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus.